Fala galera, e aí, só de zoas? Aqui quem fala é o Finger e no vídeo de hoje farei mais uma análise, agora sobre o EP Aquecendo a Nave do Eduardo Dus. Bom rapaziada, como sabemos, o Dus lançou o EP Aquecendo a Nave na meia-noite do dia 10 de setembro de 2020. E esse lançamento foi abraçado por toda a cena que colocou o hype dessa obra lá em cima. E não é à toa que poucas horas após seu lançamento, na madrugada do dia 10, Aquecendo a Nave parou o Twitter, chegando a estar em quarto lugar dos assuntos mais falados da rede. E balançou também o YouTube, tendo grande parte das faixas no em alta. Metamorfose Avalanche, uma das 4 faixas que compõem o EP, ficou 3 dias no em alta, uma conquista muito difícil de ser alcançada, ainda mais para a cena do trap. E bom, o hype foi muito alto e a crítica por grande parte do público colocou esse trampo como um dos melhores do ano. Mas será que esse EP está tudo isso mesmo? O Dus, é isso tudo que falam? Ou será que na verdade esse EP foi ofuscado pelo Matuê? E o que esperar do Dus a partir de agora? Bom, as respostas para essas e mais perguntas estão inseridas dentro da minha análise de hoje sobre o EP Aquecendo a Nave. Para entendermos melhor sobre esse EP, sobre a obra especificamente, antes precisamos conhecer um pouco da construção do artista e do EP em si. Enfim, para não me prolongar muito na parte biográfica dele, vou pular direto para 2018, época que ele decidiu que viveria da música e passou a seguir carreira, investindo de fato nisso. Essa época também foi a que ele entrou para o clã, e se você quiser ver um vídeo contando a história de vida do Dus completa, é só clicar no card que está aparecendo aqui na tela. Enfim, ali por volta de 2017, 2018, não consegui confirmar com precisão essas datas, o Dus se muda para São Paulo e decide que iria correr atrás de viver de música, de fazer o que ele gostava. E então ele começa uma saga de lançamentos e uma transição. Ele sempre fez música, sempre fez rap, mas a parada dele era o boom bap. E pouco a pouco ele transita do boom bap pro trap. E é impressionante ver a sua evolução. Eu particularmente achava ele muito fraco com relação à cena da época, e ele tinha noção disso também. E a partir dali ele se explorou, fez hard trap, sad song, acústico e muito trap, se construindo dentro de seu próprio estilo. Um som sempre com muita vibe e muita letra. O som dele pisa com os 2 pés no trap e pensa com a mente lírica do boom bap, tendo assim o potencial de agradar ambos os lados, como também de desagradar ambos, por não ser moldado em nenhum especificamente. Por não se deixar moldar dentro de nenhum estilo, o Dus acaba sendo um cara muito único, e a música dele acaba sendo ele mesmo, pois ele faz seus sons de sua forma, dentro de suas próprias características, o que o diferencia de toda a cena. Quando você ouve um som do Dus, de cara você sabe que é um som dele. E ele se destaca na cena por outros fatores também, que vão além de sua imensa qualidade musical, como a conexão que ele possui com seus fãs, e isso é algo surreal. Não conheço um artista na cena que seja tão próximo de seu público quanto o Dus. E ele faz isso de infinitas formas, interagindo em redes sociais, fazendo lives na Twitch, e muitas coisas acabam acontecendo em meio a tudo isso. Memes, diálogos marcantes e também polêmicas. Tudo isso acaba sendo retratado por ele em seus sons, como a polêmica da blogueira do Twitter que resultou na faixa Patrícia. Enfim, as músicas do Dus são como cartas de um diário. Seus sons nos trazem muito de si e do seu dia a dia. Seus sons têm muito do próprio Dus. Vemos ali seus sentimentos, suas angústias, seus sonhos, seus medos. E assim, dificilmente ouvimos um som dele e não sentimos empatia ou conectados àquilo. E entende-se a partir do que eu disse que ele não costuma lançar sons apenas por lançar. Geralmente, tudo vem de situações e momentos muito específicos de sua vida. E um desses projetos que surgiram dessa forma foi seu álbum. A ideia surge já com muito conceito. A ideia seria a de lançar 31 faixas, como se elas fossem parte de um diário de um mês.
E esse projeto surge entre o fim de 2018 e o início de 2019. E ele chegou a lançar algumas que viriam a compor esse álbum, como Sorry Mom, Missão Tom Cruise, e estava bem encaminhado, até que veio a pausa repentina em sua carreira, motivada por uma forte depressão. Essa doença afastou a data de lançamento do seu álbum, que agora viria a sair apenas no fim de 2020. Mas aí veio a então, entre aspas, quarentena, e o álbum foi adiado novamente, agora para meados de 2021. E bom, mesmo sem novos lançamentos, o álbum se desenvolveu, ganhou corpo, ganhou conceito, e agora ele já até carrega um nome, Além dos Satélites Missão Renova. Esse nome dialoga profundamente com o conceito do álbum e com algumas brisas que o Dus sempre teve com ETs, OVNIs, abdução, e passou a ter com maior frequência nos últimos anos. E ele sempre abordou esses assuntos. Prova disso são as faixas Armstrong e OVNI, que já davam indícios dessas brisas dele. E com o álbum adiado em mais de um ano, ele não queria deixar seu público na mão. E em meio à quarentena, ele e seu mano LR Beats decidem criar um álbum do zero, um EP. O EP Aquecendo a Nave. E o nome é bem autodescritivo quanto ao seu propósito. Ele é um aquecimento para o álbum. Esse EP serviria como uma introdução ao que está por vir, e assim ele desenvolveu. Por meses, muitas mudanças aconteceram, o Ecologic entrou no projeto e acabou levando mais tempo que o esperado. Mas como o próprio Dus me afirmou, esse EP foi feito com muito carinho, sem pressa. Ele trabalhou muito para poder entregar o melhor de si, e assim ele fez, lançando esse trabalho na madrugada da última quinta-feira. Bom, acho que consegui introduzir bem, agora vamos analisar e avaliar faixa a faixa para no fim analisar a obra em um contexto mais amplo. A primeira faixa é Metamorfose Avalanche. Esse som foi o carro-chefe do EP, vez que ele conta com um videoclipe. E antes de ir para a avaliação da parte técnica e tudo mais, antes eu gostaria de falar sobre a obra em um contexto maior. Esse som é bem metafórico e ele descreve bem o estilo de som que o Dus faz e descreve bem quem ele é. E isso já fica evidente com o nome da faixa, Metamorfose e Avalanche. A princípio, são duas palavras que parecem estar desconectadas, parece não haver nada que ligue uma à outra. Mas ouvindo o som, elas fazem muito sentido e expressam uma forte dualidade. Metamorfose faz menção à constante evolução e mudança que o Dus se encontra. Por outro lado, a Avalanche, a autossabotagem, um fator desastroso e destrutivo. Essa dualidade está expressa de muitas formas dentro da obra. O Coringa simboliza muito dentro do som, e uma das coisas que ele representa é essa dualidade, as duas faces, a do mundo e a que ele tem para si mesmo. Mas o Joker não representa apenas isso, ele vai muito além, ele representa o Dus de outras formas. O Coringa representa o diferente, o marginalizado no sentido mais puro da palavra, de estar às margens de algo, de estar afastado, deslocado e principalmente sendo diferente da multidão. E o Dus é, em essência e musicalmente, assim, e ele mesmo fala sobre isso no som. Esse som tem muita metáfora, muita analogia e principalmente muito sentimento. Mas saindo da parte lírica, quanto à parte técnica, à primeira vista achei pelo tempo que seria um som longo, cansativo, mas o Dus soube trabalhar muito bem o tempo, não deixando o som se tornar algo monótono ou cansativo. E ele fez isso tendo um refrão marcante e bem espaçado entre um e outro, cadenciando perfeitamente vários flows em meio a eles. Essa estrutura ajudou esse som a se tornar uma obra de uma qualidade incrível, e ela merece ser ainda mais valorizada do que já é, sem falar o beat sensacional que encaixou perfeitamente na voz do Dus. O LR e o Ecologic merecem muitos créditos por isso, e não é por acaso que esse som levou a nota 8,5. Sim, essa nota é muito alta.
A segunda faixa do EP é a única que conta com feat. Tô falando de Volta pro Futuro. Eles querem hypar com a minha thread e não vão. Corra, estão nos levando pra uma masmorra. Olha pro meu saco cheio. E bom, mais uma vez o nome diz muito sobre o som. De Volta pro Futuro eu interpreto como uma brincadeira. Vou explicar melhor. O som começa sendo um boom bap clássico, com todos os elementos de um rap 2000. E isso soa como uma viagem no tempo. Porém, a mensagem não deixa de ser atual, por isso De Volta pro Futuro. E bom, troquei umas ideias com o próprio Dus, e ele me descreveu esse som como um verdadeiro hip hop, um som de essência, de mensagem, um som que fortalece a cultura de inúmeras formas, seja diretamente através da oportunidade que ele deu a dois artistas negros do underground paulista, o Abayomi Six e o OK Gucci Boy, assim como dando a oportunidade a fotógrafos e produtores independentes que estiveram diretamente envolvidos no projeto, e influenciou também indiretamente, exercendo assim sua função social de levar mensagem aos guetos, a mensagem das ruas, a crítica à sociedade e principalmente muita mensagem, abordando assuntos e temas atemporais, como sentimentos, realidade das ruas, etc. E mudando um pouco o assunto a ser abordado agora, musicalmente eu curti muito essa mistura de estilos, métricas e flows. O Abayomi abre o som em um boom bap muito raiz, com um estilo bem clássico, bem arrastado. Vejam aí. E logo na sequência vem o Dus, que até começa na vibe do boom bap, mas logo na sequência ele muda as notas, muda o flow e entra em uma vibe que é totalmente trap. E esse trecho é de arrepiar. E o OK Gucci Boy finaliza retornando o som pro boom bap. Esse som ficou muito foda, curti muito como se deu a construção desse som, e além dos pontos já elogiados, outro que me chamou muito a atenção foi o Dus dialogando diretamente com o público, algo que ele fez com frequência por todo o EP, mas que nesse som ficou muito destacado. Enfim, uma música muito boa que ainda carrega um beat mais uma vez sensacional. Enfim, nota 8,5 novamente. A terceira e penúltima faixa é a que leva o nome do EP, Aquecendo a Nave. Bom, rapaziada, o EP nos prepara o tempo todo para uma decolagem. Sinto que todas as outras faixas já tocadas seriam como o avião ou a nave ainda correndo na pista. E em Aquecendo a Nave, essa nave decola e tudo passa a ser uma viagem. Os vários flows transitam, vão e vêm. E conforme os flows mudam, os assuntos mudam. Eles entram em brisas do Dus, assuntos sérios e até autoalertas ele se faz, mostrando que isso tudo, no fim das contas, pode ser frustrante. E a música vai subindo como a nave, e conforme o tempo passa, ela vai ganhando corpo e vai ficando cada vez mais séria e mais profunda, até chegar o refrão. Com o refrão, o som vai em efeito contrário, abordando assuntos mais superficiais, mais brisas que ideias, até acabar. Como eu disse, transitando, indo e vindo. E bom, musicalmente, essa é a melhor faixa. As notas descem e sobem, os flows mudam a todo instante, e as viradas de flow perfeitamente encaixadas deram leveza à faixa. O beat é perfeito para esse som, eu não sei descrever bem, mas ele traz bem essa vibe de ETs. Os efeitos, tudo nesse som é elogiável, e não é à toa que ele leva a maior nota do EP, nota 9. O quarto e último som foi o que mais me apeguei, Silêncio, Turbulência. Dinheiro bonitão, ela pelada, fumando meu dinheiro na sacada. Esse título pode significar tantas coisas, como eu interpreto, é mais como uma viagem. Agora ele está no meio da viagem e do nada, turbulência. Isso diz muito da vida, em meio à paz vem o caos. Outra possibilidade ou alternativa de significado seria que ele está em silêncio, mas por dentro está em turbulência.
E eu gostaria de comentar sobre um trecho em específico, esse trecho aqui. Projeção, gratidão, paciência. Nesse trecho, que rola após a turbulência, ele já se encontra em meio a uma fase de amadurecimento. Esse som dialoga bem de perto com isso, com o amadurecimento. Esse som soa como um avião já em voo. É uma analogia ao Dus que está voando atrás de seu objetivo. E durante esse percurso, ele já vem conquistando coisas. E esse som retrata bem isso. Tem várias referências de conquistas que no passado eram apenas sonhos. Exemplo disso é a faixa Papapá de anos atrás, onde ele... Nosso filho vai ter tudo que nós nunca teve. Se vacilar vai rolar prata nos dentes de leite. Em Silêncio e Turbulência, ele dá sequência ao plano passado. Meu filho fez 1 ano e teve gol. Eu não esqueci dos dentinhos de... Esse som tem várias e várias referências ao passado. O EP num todo conversa de perto com seu público mais fiel, aquele que o acompanha de perto, pois esse som tem várias referências a acontecimentos e situações do passado, versos e momentos marcantes de sua trajetória artística e pessoal. Por exemplo, quem não se lembra da icônica entrevista no Flow Podcast do Banheiro Bonitão? E como ele diz no som, agora ele tem seu próprio banheiro bonitão. E bom, musicalmente, esse som tá um absurdo. Os efeitos na voz dele, os reforços de fundo, enfim, a mixagem desse som tá muito boa, sem falar nos 1000 flows que ele usa nesse som. O Dus foi impressionante nessa faixa e não é à toa que a nota desse som é 9. A maior nota juntamente com Aquecendo a Nave. Só não falei que tinha outro 9 para não dar spoiler, cê está ligado. Somando as notas e dividindo por 4, temos a média de 8,75. Sim, a média dos sons é 8,75, o que surpreendentemente é uma média maior que o 8,25 de Máquina do Tempo do Matuê. Porém, isso não significa necessariamente que esse EP é melhor que o álbum do Tuê, até porque estamos comparando justamente um EP com um álbum. É mais fácil ser regular, entregar bons sons, entregando menos faixas. E o Matuê em seu álbum tem singles com notas menores que o do Dus e sons com notas muito maiores. Então, essa análise não deve se basear apenas na média dos sons. Por isso, faço também uma nota total, que acredita pontos com relação ao visual do álbum, conceito, o marketing e tudo mais, tudo que vai além de apenas música. Na obra, em um contexto geral, Máquina do Tempo levou 9,5 e Aquecendo a Nave mantém 8,75 como média total, pois a obra foi tão regular que a média se mantém em quase todos os aspectos. Tudo está praticamente no mesmo nível de qualidade. E bom, a nota é muito boa e muito se deve graças ao conceito do álbum. Tudo que o Dus se propôs a entregar, ele entregou. O EP é de fato um aquecimento para o álbum, tanto que o fato dele ter apenas 4 faixas deixa aquele gostinho de quero mais. Enfim, o LR Beats e o Ecologic merecem ser muito elogiados. Eles fizeram um trabalho lindo na produção e a Clã merece parabéns pela produção visual. A arte, os videoclipes, figurino, ficou tudo muito lindo. E bom, o EP é sim tudo isso. Inclusive acho que merecia um hype ainda maior. O que acredito que indiretamente acabou sendo ofuscado, mesmo que um pouco pelo álbum do Matuê que veio destruindo tudo. Mas não foi tanto assim. Faixas do EP permaneceram no em alta por vários e vários dias. O Dus merece e esse EP só alimentou o hype e a ansiedade do público pelo seu álbum. Aguardo ansiosamente por Além dos Satélites, Missão Renova. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de agradecer ao Dus pela participação e gostaria de agradecer ao meu amigo Gustavo que me ajudou a compor o vídeo de hoje. Enfim, já deixa o like e se inscreve no canal pra gente chegar a 100 mil inscritos logo. E por hoje é só. Valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.